Já dissemos várias vezes ao longo deste curso, o objetivo da igreja hoje é ir e fazer discípulos. E é por isso que também é importante falar de números. Sei que às vezes esse discurso parece um pouco estranho, talvez até pragmático demais para o nosso gosto, e quase nos faz sentir estranhos, como se falar de números na multiplicação tornasse toda a conversa muito menos espiritual, humana demais. Eu sei muito bem que, no contexto de hoje, muitas vezes cometemos o erro de dar importância demais aos números porque os tornamos exclusivamente uma questão de desempenho, uma resposta à nossa necessidade de controlar. Mas não é esse o propósito com que a Bíblia fala deles. De fato, vemos que na Bíblia os números têm um valor incrível. Basta pensar que desde as primeiras pregações dos apóstolos, quando lemos em Atos, na primeira pregação de Pedro, eles literalmente contaram quantas pessoas se juntaram à primeira igreja. Por que isso é importante? Porque isso nos faz entender que, para Deus, os números não são irrelevantes, e não porque precisamos marcar uma lista de presença para dizer o quanto nossa igreja está crescendo, mas porque nos faz compreender o quanto nossa igreja é saudável e o quanto está cumprindo o mandato de Jesus, que disse: Ide e multiplicai-vos. E de fato, isso também é muito importante, porque no momento em que vemos que nossa igreja está crescendo apenas por adição ou por crescimento natural, que pode ser por núcleos familiares, etc., e não está se multiplicando como a Bíblia nos ordena, isso deveria nos levar a questionar e dizer: ok, como podemos nos realinhar com a visão que Jesus tinha para a igreja? E eu acho que esse tema é realmente importante. Por que, no entanto, os números também são igualmente perigosos? Basta pensar na Bíblia, certo? Vemos que, em certo momento, no final do segundo livro de Samuel, capítulo 24, Davi quer fazer um censo, e isso é muito importante, porque esse censo terá consequências drásticas para o povo. Mas essa história nos ensina um princípio importante. Naquele momento histórico, Davi estava tentando entender qual era a força operacional para uma eventual batalha. Quem eram os homens capazes de lutar dentro do povo? Ou melhor, muitos teólogos identificam essa como a motivação. E assim Davi queria encontrar dentro desses números desse censo respostas que na verdade estavam desviando seu foco da providência de Deus para resultados humanos. E de fato lemos que havia apenas 3 princípios dentro de Deuteronômio que impediam um rei de ser identificado como tal. Em Deuteronômio está escrito: caso vocês venham a eleger um rei, saibam disso. Ele deve respeitar estas 3 regras. Não deve ter muitos cavalos, não deve ter muitas esposas e não deve ter muito ouro. E são 3 princípios que têm a ver com a quantidade, porque no momento em que você começa a depositar toda a sua confiança na sua força militar, nas suas riquezas e naquilo que são os seus prazeres momentâneos, então você está desviando o seu foco daquilo que é a ideia de Deus, dos números e da multiplicação. E é por isso que isso é extremamente importante. Às vezes pensamos que falar de números, ou melhor, contar, torna o nosso serviço na igreja automaticamente menos espiritual, mas não é assim. Na verdade, isso o torna simplesmente menos ideal e mais real. De fato, eu acredito que o nosso objetivo, quando o aplicamos à vida, é definir números precisos para estabelecer um crescimento e ver se estamos seguindo e respeitando aqueles que são os objetivos que estamos estabelecendo com o Espírito Santo. Portanto, não devemos nos deixar obcecar pelos números, mas devemos usá-los como uma ferramenta para ver a saúde e analisar como o nosso grupo está crescendo e se multiplicando. Então, na prática, o que significa esse discurso sobre números dentro de um Life Group? Nós sabemos que o propósito do Life Group é que seja um pequeno grupo, para que possa ser íntimo, para que se possam construir relações profundas, para que possam acontecer trocas importantes. Portanto, no momento em que o Life Group se torna grande demais, será problemático construir essas relações de maneira saudável. E ao mesmo tempo, se o Life Group for pequeno demais, pode se tornar um pouco desanimador para as pessoas, porque talvez acabem lidando sempre com os mesmos 2 ou 3, e além disso, se alguém faltar naquela vez, ficam só uma pessoa e o líder do Life Group. Portanto, para evitar essas situações, é muito importante também que definamos uma estratégia de multiplicação baseada em números reais. Em geral, recomendamos que um Life Group deva se multiplicar assim que atingir entre 15 e 20 pessoas. E esse tempo de preparação para a multiplicação começa muito antes, pelo menos 4 a 6 meses antes, período em que o grupo começa a se preparar em termos de números. Vemos que está se construindo uma estabilidade entre as pessoas, porque é lógico que, se houve apenas um momento, apenas uma noite do Life Group em que estávamos em 20 presentes, mas durante todo o resto do ano somos 8 pessoas, então fica difícil podermos considerar esses números como confiáveis.
Portanto, no momento em que vemos construir uma regularidade, uma fidelidade por parte das pessoas e percebemos que estamos começando a alcançar certos números, é importante nos movermos para a multiplicação. Em várias partes deste curso, você terá visto que existem estratégias boas, ótimas, incríveis para identificar os líderes de Life Group. Na verdade, não vamos falar sobre isso, mas é importante ser muito prático também em relação aos espaços, porque se o ambiente onde você faz o Life já fica apertado com 10 pessoas, talvez faça sentido antecipar a multiplicação, não sendo muito rígido com esses números. Então talvez em vez de chegar a 15, vocês cheguem a 12, porque percebem que aquele grupo com 6, 8 pessoas, aquele ambiente, aquela sala com 6, 8 pessoas é perfeita. Vocês também são práticos de acordo com as necessidades do seu grupo e entendem que a multiplicação deve ter uma lógica relacionada ao território, ao discipulado e também, de forma prática, à idade. De fato, no momento em que vocês percebem que as idades estão convergindo para dois polos opostos, pode ser um ótimo momento para multiplicar e dividir os dois grupos etários. É importante, portanto, que nós, como líderes, prestemos extrema atenção a como está indo o nosso grupo de vida, inclusive nesses aspectos mais práticos. Basta pensar apenas nisto. Jesus conta a história do bom pastor. Ele tinha 100 ovelhas, perde uma e olha para as outras 99. Isso implica uma coisa muito importante. Ele foi capaz de reconhecer, porque as contou, que faltava uma e foi procurar aquela única ovelha perdida. Se nós não formos capazes de reconhecer esses números, se não formos capazes de identificar quais são os números do nosso grupo, nunca seremos capazes de localizar e encontrar aquela ovelha perdida. Na verdade, isso também é importante para a saúde do grupo. Poxa, já faz um mês que não vejo mais essa pessoa, já faz um mês que de 20 passamos a ser 10. Por quê? Para onde foram essas 10 pessoas? Para onde foram essas ovelhas? Na verdade, esse é exatamente o padrão que Jesus estabeleceu para um bom líder, para um bom pastor. Portanto, precisamos nos alinhar a isso. Para o ministério de Jesus, os números eram importantes, e não porque ele pudesse se vangloriar disso para alguém. Na verdade, ele não tinha outras igrejas com as quais comparar diferenças de números ou de frequência de membros. Então entendemos que não se trata de uma questão competitiva, mas sim de uma questão construtiva. De fato, vemos que em 2 ocasiões ele se encontrou alimentando, multiplicando o alimento para 5.000 e para 4.000 pessoas. Também naquele ambiente, naquele contexto, Jesus estava contando as pessoas e não só contou as pessoas, contou também os bens, os pães e os peixes, e contou também quanto sobrou após a multiplicação para cada um deles, porque foi dividido, foi multiplicado e no final sobraram cestos e quantidades precisas. Portanto, isso nos faz entender que mesmo para Jesus, os números não tornavam a coisa menos santa ou menos sagrada, mas ao contrário, davam ainda mais valor ao milagre. De fato, talvez os milagres não possam ser medidos em termos quantitativos, mas certamente terão um impacto que não poderá deixar indiferentes as pessoas com quem nos relacionamos. Muitas vezes se faz distinção entre qualidade e quantidade, mas vou contar uma história antes de encerrar, que sempre me deixa fascinado. Um professor deu a alguns alunos, divididos em 2 grupos, uma tarefa específica. Um grupo deveria fazer o maior número possível de vasos, sem parar o máximo que conseguissem. Ao outro grupo, ele deu esta missão: façam apenas um vaso, mas que seja perfeito. E essa história ensina a diferença entre quantidade e qualidade, porque nós imaginamos que o grupo que fez apenas um vaso teria feito o melhor vaso, mas na verdade esse experimento trouxe um resultado totalmente diferente. O grupo que fez os melhores vasos foi justamente aquele que se dedicou a fazer o maior número de vasos, porque a muita prática, o maior volume, permitiu que eles refinassem tanto o resultado a ponto de criar vasos incrivelmente superiores àquele único vaso feito pelo grupo que tinha apenas uma tarefa. Portanto, não devemos fazer muita distinção. Às vezes nos concentramos nessa diferença entre qualidade e quantidade, mas vemos que, muito frequentemente, tanto na vida natural quanto na vida espiritual, esses 2 fenômenos coincidem.